O fiscal da moral perdeu a alma. O escândalo da CGU que nem Nelson Rodrigues explica. Meus caros pecadores civis, fariseus de rede social, cidadãos indignados de sofá e fiéis sobreviventes da lucidez nacional, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia. Obrigado por retornarem a este humilde púlpito eletrônico, onde a gente tenta compreender o Brasil sem anestesia. Com uma Bíblia aberta, um jornal amassado debaixo do braço e a paciência de Jó em estado terminal. Hoje o sermão é pesado, mas necessário. O tema é daqueles que misturam vergonha alheia, perplexidade moral e um riso nervoso que só o brasileiro domina. A agressão praticada por um servidor da Controladoria Geral da União. Sim, a CGU. O órgão encarregado de fiscalizar, vigiar, moralizar e ensinar bons modos à máquina pública. Pois bem, o fiscal virou notícia policial e, como diria Nelson Rodrigues, o óbvio ululou em horário nobre. A cena descrita pela imprensa parece ficção ruim, mas é realidade brasileira premium. Um servidor público federal, auditor, concursado, com estabilidade, salário respeitável e currículo digno de LinkedIn, protagonizando um episódio de brutalidade doméstica que chocou até quem já perdeu a capacidade de se chocar. Vídeos circularam, reportagens se multiplicaram, notas oficiais surgiram com aquele português empolado que tenta transformar indignação em burocracia. Os jornais contaram em detalhes. Portais nacionais, veículos regionais, programas policiais, colunas políticas. Uns focaram na violência, outros no processo administrativo. Outros ainda no fato de o presidente ter determinado a abertura de procedimento para a expulsão do servidor. Tudo muito correto, tudo muito institucional. Mas o problema, meus amigos, não cabe num formulário da Corregedoria. Nelson Rodrigues dizia que o Brasil tem vocação para o drama e talento para o escândalo. Aqui, até a ética precisa ser fiscalizada por outro departamento, que por sua vez precisará de um fiscal externo. E assim, sucessivamente, até o infinito da hipocrisia. O caso da CGU é simbólico não pelo ato em si, que é condenável em qualquer civilização minimamente decente, mas porque revela o colapso de uma crença moderna. A ideia de que o Estado pode fabricar virtude. Olavo de Carvalho martelou isso durante décadas, enquanto era chamado de exagerado, reacionário ou coisa pior. O Estado não cria homens bons. No máximo, cria homens obedientes por medo de punição. Virtude não nasce de decreto, nasce de formação moral, de família estruturada, de tradição, de religião, de limite. Sem isso, sobra o diploma pendurado na parede e o vazio no caráter. A Bíblia é brutalmente honesta sobre a natureza humana. Desde o Gênesis, não existe ilusão antropológica. O homem cai, erra, se corrompe. Por isso, o texto sagrado insiste mais em conversão do que em regulamentação. Mais em arrependimento do que em protocolo. Mais em temor a Deus do que em medo de corregedor. Quando essa hierarquia se inverte, o resultado é o que vimos nos noticiários. Os articulistas lembraram que o servidor já tinha histórico de comportamento agressivo. Não foi um raio em céu azul. Foi tempestade anunciada. Mas o Estado moderno tem horror a julgar caráter. Prefere analisar currículo, certificados, cursos de capacitação em ética, palestras motivacionais com coffee break. Roger Scruton dizia que a civilização depende de coisas que não podem ser impostas por lei, como bons modos, autocontrole e senso de dever. Quando essas coisas desaparecem, entra o Estado com sua papelada inútil, tentando tapar buraco de alma. E aqui entra o humor ácido, porque sem ele a gente enlouquece. É quase poético que o órgão responsável por combater desvios éticos seja palco de um desvio moral tão grotesco. É o vigilante dormindo no turno da consciência. É o guardião da moral pública tropeçando na própria vida privada. Nelson Rodrigues escreveria isso com lágrimas de riso e desespero. A imprensa, claro, fez sua parte. Exibiu vídeos, consultou especialistas, ouviu autoridades, reproduziu notas oficiais cheias de expressões como rigor, transparência, compromisso institucional. Palavras lindas, ocas como discurso de formatura. Nenhuma delas responde à pergunta central. Como chegamos a esse ponto em que confundimos cargo público com superioridade moral? Edmund Burke, outro conservador que não sobreviveria 5 minutos no Twitter atual, já alertava que quando a tradição é destruída, o homem fica entregue aos seus impulsos mais baixos. O Brasil fez exatamente isso.
desprezou família, ridicularizou religião, relativizou valores, tratou virtude como opressão e autoridade como palavrão. Depois se espanta quando a barbárie aparece vestida de terno e crachá. No meio desse caos, surgem relatórios internacionais, artigos acadêmicos, documentos da Organização das Nações Unidas, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do Banco Mundial, todos falando de ética no serviço público, integridade, compliance, boas práticas. Tudo muito elegante, tudo muito distante da realidade concreta de um lar em colapso moral. Nenhum desses relatórios substitui o mandamento simples: não farás ao outro o que não queres que façam contigo. Chesterton dizia que o problema do mundo moderno não é que as pessoas não creem em nada, mas que creem em qualquer coisa. No Brasil institucional, creem que uma cartilha de conduta resolve o que décadas de abandono moral destruíram. Creem que uma comissão disciplinar conserta o que foi quebrado na infância, na família, na formação do caráter. O caso da CGU virou pauta política, jurídica, midiática. Mas deveria virar exame de consciência nacional, porque o servidor não é um alienígena. Ele é produto do mesmo caldo cultural que produziu escolas sem autoridade, famílias sem referência, igrejas esvaziadas e um Estado inchado que promete tudo e entrega nada. Inclusive exemplo. No meio disso tudo, vale lembrar o velho ensinamento bíblico: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não governa bem a própria casa, não tem condição moral de representar o Estado. Não se trata de moralismo barato, mas de lógica elementar. A ética pública começa na vida privada, não no diário oficial. A tragédia é que o Brasil inverteu essa ordem. Aqui, a vida privada é tratada como irrelevante, desde que o discurso público esteja alinhado. Pode tudo em casa, desde que se fale bonito em público. Pode ser um desastre humano, desde que preencha corretamente os formulários. Nelson Rodrigues chamaria isso de complexidade de vira-lata moral. Uma nação que não acredita mais em redenção pessoal, só em punição burocrática. Uma sociedade que perdeu a noção de pecado, mas não abre mão do escândalo. Chegando ao fim desta crônica, fica a moral da história, simples e incômoda. Não espere virtude do Estado se você não cultiva virtude na própria vida. Não cobre ética institucional se você relativiza o certo e o errado no cotidiano. Não se iluda achando que leis substituem valores. Elas não substituem. O conselho é direto, quase bíblico, quase rodriguiano. Cuide da sua casa, eduque seus filhos, forme seu caráter. Tema a Deus e desconfie de soluções fáceis vendidas por burocratas iluminados. Porque quando a moral pessoal desaparece, nenhuma corregedoria dá conta do estrago. Agradeço de coração por você ter assistido este vídeo até o final. Agora eu quero saber, você acredita que o Estado consegue ensinar caráter? Ou isso começa mesmo dentro de casa? Deixe seu comentário, curta, compartilhe com aquele amigo que ainda acha que virtude se aprende em curso de capacitação e inscreva-se no canal Na Fé com Ironia. Até o próximo vídeo.